Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso cachorro quente de forno. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes da massa. Os ingredientes da massa são 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 500 ml de leite, meia xícara de azeite, 1 colher de sopa de amido de milho, 4 colheres de sopa de queijo ralado, orégano a gosto, tempero em pó a gosto, 1 colher de sopa de fermento em pó e sal a gosto. Então, esses são os ingredientes da massa. Agora, nós vamos para os ingredientes do recheio. Os ingredientes do recheio são 1 cebola cortada, 1 tomate cortado, 1 colher de manteiga, meia xícara de azeitonas picadas, aproximadamente 10 azeitonas verdes, meia xícara de molho de tomate, orégano a gosto, 250 gramas de salsichas cozidas e fatiadas, 1 linguiça calabresa cozida e picada e 200 gramas de mussarela picada para polvilhar. Agora nós vamos para o preparo do recheio. Numa panela de fogo baixo, você vai colocar a manteiga e você vai espalhar sobre a panela e depois você vai acrescentar as salsichas e a linguiça calabresa cortadas. Aí você vai refogá-las e depois você vai estar acrescentando o restante, tá, do molho, que aí é o tomate, a cebola, né, a azeitona. Se quiser botar, pode botar salsinha, colocar o orégano. Se você não gosta de orégano, então não precisa colocar, é a gosto, tá? E aí você vai estar colocando o orégano, colocando o molho de tomate. É simples de fazer, é bem prático. Isso aí não vai demorar nem 15 minutinhos, já está pronto. Até antes disso, dependendo aí, é só para poder dar aquela refogada, né? Porque tem que ser um molho não muito líquido, tá? Porque depois vai ter que ser colocado na massa, então não pode ser aquela coisa muito líquida. Aí você acrescentou o molho, né? Misturou bem, tá? Aí deixa aproximadamente uns 5 minutinhos, 7 minutinhos, depois já está pronto. Aí é só reservar e deixar esfriar. Agora nós vamos para o preparo da massa, tá? No liquidificador, você vai colocar o leite, tá? 500 ml de leite, ou seja, 1 litro de leite, 4 ovos, né? E você vai colocar meia xícara de azeite. Você pode notar que eu coloquei primeiro os líquidos, né? Dos ingredientes da massa, eu coloquei primeiramente os líquidos. Aí depois você está acrescentando, né? Depois o amido de milho. Aí você vai vir também depois com a farinha de trigo, né? 2 xícaras de farinha de trigo. Aí depois você vai vir acrescentar aí o queijo ralado, que aí dá um sabor todo especial na massa, né? Para ficar bem saborosa. Aí você vai pegar esses ingredientes, né? Colocou a farinha de trigo, colocou o queijo ralado. Aí esses ingredientes você vai bater no liquidificador, tá? Até ficar aquela massa homogênea, vai ficar uma massa líquida. Aí depois você vai estar acrescentando, que é o tempero em pó, tá? E o sal a gosto. Se você usar um tempero em pó que já vem com sal, aí toma cuidado para você não salgar a massa, tá? Aí você, olha, eu coloquei esse tempero em pó, é um tempero para carne, né? E o sal a gosto. Aí você vai, bate novamente o liquidificador, né? Aí acaba de misturar esses 2 ingredientes e, por último, aí você vai acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó, como você está vendo no seu vídeo. Observação, procure espalhar com a colher suavemente antes de você ligar o liquidificador e depois você liga o liquidificador, mas uma coisa rápida, tá? No pulsar, aquela parte pulsar do liquidificador e bate rapidamente, tá bom? E aí você vai colocar num tabuleiro, untado com manteiga, né? Esse aí é um refratário de vidro. Aí você vai colocar metade da massa, tá vendo que fica uma massa líquida. Aí você vai colocar metade da massa e depois você vai salpicar, polvilhar o queijo ralado, queijo de mussarela, tá? Mussarela picado, tá bom? Aí você vai salpicar por cima da massa. Você vai ver no seu vídeo como é que é esse procedimento. É simples de fazer, não precisa ser cortado certinho não.
É você só picar essa mussarela e você vai pegar metade dela, que são 200 gramas, só que você vai usar metade dela e vai jogar nessa primeira camada. Então, é a massa, né? A metade, você vai reservar a outra metade, e depois você vai salpicar metade desse queijo de mussarela picado, né? Sobre essa massa. Aí, depois que você salpicar, né? Polvilhar a metade, você vai vir com o molho, com o recheio, tá? Por cima, como você vê no seu vídeo, tá vendo? Ó, aí, ó, veio a massa, depois coloquei um pouco de queijo mussarela picado, aí botei o recheio, aí depois vim novamente com o restante do queijo, né, de mussarela picadinho, jogando por cima, tá? Como você está vendo aí no seu vídeo, o procedimento. Aí, por último, aí você sim vai colocar o restante da massa e cobrindo, né, toda a forma, tá? Tem que cobrir toda a forma. E é uma massa prática de trabalhar, né? Por ela ser líquida. Então, ela fica muito fácil de trabalhar. E você vai cobre toda, né? Você cobre toda a forma. E depois você vai levar ao forno pré-aquecido, tá? Temperatura de 180 graus, tá? Não esqueça disso. Temperatura de 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Pode ser que fique pronto até antes, depende do forno, tá? Mas é esse aproximadamente 40 minutinhos. Colocou no forno, depois já pode tirar que já está pronto para saborear. Aí você vai ver o resultado que vai ficar, que é esse resultado aí. Tá vendo? Ele cresce. E é interessante que ele fica macio, saboroso, que ficou bem temperado por causa da azeitona, né? Por causa dos temperos. E o queijo também, ele dá um toque todo especial, e a calabresa, porque isso ficou diferente, né? As pessoas fazem sempre só com a salsicha. Então, eu coloquei tanto a salsicha como a calabresa, aí deu um sabor, né? Deu um toque todo especial. E é muito prático, muito simples de fazer, né? Saboroso. E você pode servir com um suco natural, né? Inclusive, no nosso canal Discipulonet 2 tem vários sucos naturais, receitas. Ou um suco de laranja, né? Uma boa limonada. E eu tenho certeza que a família vai aprovar essa receita. Olha só como é que ele fica macio, ó. Muito macio, saboroso, tá? Olha, ele fica bem saboroso, uma massa gostosa por causa do queijo. A mussarela dá um sabor especial, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa receita, né, caseira de cachorro quente de forno. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. E eu quero destacar aqui o Salmo 1, né, que fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Aí ele diz aqui no Salmo 1, no versículo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vamos ver aqui nesse primeiro versículo desse salmo, que é muito conhecido, que fala assim, bem-aventurado. Quando usa esse termo bem-aventurado, ou seja, é mais do que feliz. E aqui ele fala assim, o varão, ou seja, o homem, mas nós podemos dizer assim, o homem, a mulher, o jovem, né, o adolescente. Nós podemos trazer isso para os nossos dias. E diz assim, ó, que não anda segundo o conselho. E eu queria destacar essa parte sobre conselho, conselheiros. Quantas pessoas, quantas famílias que foram desfeitas, né, que entraram pelo caminho do divórcio, da separação, porque receberam conselhos errados. Quantas pessoas que tinham um bom emprego, recebiam muito bem, mas por causa de conselhos errados, perderam o seu emprego. Quantas pessoas que hoje estão atrás das grades porque tomaram uma atitude errada por causa de conselhos
errados. Quantos relacionamentos na área sentimental, principalmente jovens, né? E nós estamos vendo que até adolescentes, por causa de conselhos, e se envolveram no relacionamento e acabaram tendo assim, um relacionamento precoce. E com isso ficaram com marcas. Pessoas que estão à base de remédios, pessoas que estão depressivas, porque deram ouvidos a conselhos de ímpios. Quando fala de impiedade, é de pessoas que não têm nenhum temor a Deus. E essas pessoas aconselhando, dando orientação, pessoas que hoje estão envolvidas nas drogas por causa de conselhos errados. Algo que foi apresentado como sendo algo bom, algo, né, que traz alegria, e ali acabou mergulhando, né, vamos dizer assim, nessa lama, porque não tem outro termo que eu poderia, né, classificar. Então, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que chega aos seus ouvidos. Cuidado com os conselhos, com as pessoas que você recebe na sua casa, com as pessoas que procuram com a intenção, aparentemente, de que são amigos, que são amigas, que querem ajudar, mas que estão trazendo conselhos que não estão de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que é certo, com aquilo que realmente vai trazer edificação para o seu lar, para a sua família, para o seu relacionamento, para a sua vida sentimental, para a sua vida profissional. Cuidado. E aqui o salmista ele disse bem claro, bem-aventurado, né, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer. Aonde? Na lei do Senhor. Ou seja, quando você obedece a Deus, quando você procura fazer aquilo que vai agradar, né, aquilo que vai agradar ao Senhor, pode ter certeza que aí você será, como diz aqui no versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, sabe o que vai acontecer? Vai prosperar. Prosperará. Então que você possa guardar o teu coração, cuidado com aquilo que você ouve, aprenda a filtrar, aprenda a analisar, porque há consequências. As atitudes que nós tomamos têm consequências. Então que você possa tomar decisões certas, né? Tomar as atitudes certas à luz da palavra de Deus, ou seja, da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não fica preocupado se as pessoas vão te criticar. Tem pessoas que ficam preocupadas com isso, aí para poder agradar fulano, para poder não ser excluído do grupo, acaba cedendo a coisas que no fundo não queria fazer, que sabe que é errado, que sabe que aquilo não vai lhe trazer paz, não vai lhe trazer alegria, não vai te somar em nada. Então que você possa ter esse equilíbrio, essa percepção, e que você possa fazer sim a vontade de Deus, para que você venha ter uma família abençoada, para que você venha ter uma vida profissional abençoada em todas as áreas da sua vida. Então essa palavra que eu queria deixar para você, que você venha seguir os conselhos do Senhor. Isaías disse assim, ó, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. O nosso Deus, ele é conselheiro, e tem certeza que ele vai estar te direcionando, ele vai estar te dando a direção necessária, a orientação necessária, para que você possa prosseguir, sim, mas com o Senhor, né? Vivendo de vitória em vitória, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e da sua família. Então que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo.